Cara, minha pergunta é, eu vejo muitos historiadores que estão indo aí agora, falando de Marx, comunismo e etc, e eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e eu acho um pouco injusto usar o Brasil de exemplo para falar que o capitalismo deu errado, porque o Brasil não tem um capitalismo. A maior parte do que vem de grandes empresas, inclusive a Petrobras, o Correio, são estatais. E tem quem diga que o Brasil é um neocomunismo, porque nos Estados Unidos o capitalismo funciona e funciona pra caralho, irmão. Funciona pra caralho. Então, acho que falta um pouco de conhecimento mundial aí pra poder tocar nesse assunto. Usar o Brasil de exemplo acho que não é muito justo. E a minha pergunta é se o comunismo e toda a história do Marx não ignora um fator muito importante, que é a natureza humana. Então a gente ignora a natureza humana para tentar criar um mundo perfeito que provavelmente não vai dar certo. A gente falou disso, mas a primeira parte eu acho interessante tu fazer a réplica. Meu amigo, você não sabe a porta que você abriu. Vamos falar dos Estados Unidos. Porque se a Convenção de Genebra fosse aplicada, todos os presidentes dos Estados Unidos estariam presos, tá? Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo, Petri? Vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? Num país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60. Bela década de 60. Invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto a gente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun. Dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos. 3 bombas por pessoa no Laos. 3 bombas por pessoa no território. Tem tanta peça de bomba no Laos que eles têm uma economia de peças de bomba. Eles constroem vilas com partes de bombas no Laos, tá? De tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. Na década de 70 a gente teve o quê? Deixa eu pensar. A gente teve... Woodstock. A gente teve 2 golpes importantes. A gente teve o golpe do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende foi assassinado e se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta, usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das ditaduras mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. Aí a gente entra na década de 80. Os Estados Unidos se voltam novamente para o centro da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90, a gente tem a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo é importante. A Guerra do Golfo matou gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslávia. Quais todas? Todas têm ingerência dos Estados Unidos. A gente entra no século XXI e temos a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada. Só que isso tudo bem, a gente não fala sobre, a gente fala sobre a Guerra do Afeganistão, que agora durou 2 décadas e acabou deixando um legado de destruição, e do Talibã no território. A gente fala do Obama. O Obama é bonito, né? O Obama é um cara muito simpático. O Obama também começou a Guerra da Síria. A Guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos. E o Obama também legou ao Trump a Guerra do Iêmen. A gente está observando a Guerra do Iêmen até agora, porque a Arábia Saudita, com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, a véia foi de base, comemore, agora estão financiando também essa guerra do Iêmen, que deixou 80% da população em insegurança alimentar, tá? Então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem, porque ele só funciona porque ele é um país genocida, tá? É um país genocida. E se o Brasil fosse genocida, que nem os Estados Unidos, o capitalismo aqui funcionaria tão bem quanto nos Estados Unidos, porque o capitalismo só funciona quando ele é imperialista e rouba riqueza da periferia, tá bom? Um beijo na sua boca e no seu coração. Qual que era a segunda pergunta? Natureza humana. Eu adoraria que você me explicasse o que é natureza humana. Não existe nada que a gente consiga tabelar e falar, os seres humanos naturalmente são assim, eles agem naturais. Tesão, fome e sono. Tesão, fome e sono é a natureza humana, e fora disso é tudo idealismo. Eu falei, Petri, a gente pode argumentar que a natureza humana é ser cooperativa, porque o ser humano só sobreviveu cooperando. Esse argumento vale para os dois lados. A gente nunca usa natureza. E, novamente, a gente espera que no comunismo as pessoas sejam boas? Não. A gente quer abolir os mecanismos que permitam a exploração, tá? Não tem nada a ver com índole. Eu sinto que tu odeia um pouco os Estados Unidos. Não, eu gosto. Eu gosto porque os Estados Unidos é o melhor exemplo. Eu gosto porque os Estados Unidos é um exemplo fantástico de porque o capitalismo é um modo de produção necessariamente genocida. Mas assim, como é que todos esses fatos que tu falou sobre os Estados Unidos influenciam na vida que ele tá tendo lá, que ele tá usufruindo do livre mercado, do capitalismo e tal? Como é...
A experiência dele lá tem alguma coisa a ver com essas práticas externas dos Estados Totalmente, Unidos? porque os Estados Unidos é, sobretudo, um país imperialista. Os Estados Unidos, ele coloca os seus mercados na periferia. E onde esses mercados ainda não existiam, eles foram colocados à força. Então, boa parte dos conflitos no Oriente Médio era para forçar a penetração do capital estadunidense na região. Por que a Síria, por exemplo, foi um dos grandes pivôs da Primavera Árabe depois da agressão estadunidense? Porque o Bashar al-Assad, eu não estou dizendo que ele é comunista, nem socialista, nem nada, mas ele fazia frente ao imperialismo estadunidense. Mesma coisa o Saddam Hussein. A ideia deles era fazer uma economia mais voltada para a própria Ásia, impedindo a economia muito baseada no dólar, no capital estadunidense. E aí os Estados Unidos forçam a entrada do seu capital nessas regiões com a guerra. Outra coisa, uma das indústrias que mais faz o capitalismo estadunidense girar é a indústria bélica. Por isso que os Estados Unidos estão deitando e rolando com a guerra da Ucrânia. Para eles, quanto mais tempo demorar a guerra da Ucrânia e a guerra do Iêmen, que eu acabei de mencionar, mais armas eles conseguem vender. Porque a indústria bélica para eles é muito importante. Mas eu não entendi como é que isso deixa a vida lá do Diego, que trabalha lá, boa. Eu não entendi essa relação do indivíduo que mora nos Estados Unidos com essas práticas externas. Tudo isso é para acumulação de capital no centro. Toda essa acumulação de capital permite políticas de infraestrutura, políticas de bem-estar social no centro do capitalismo. Eu dou outro exemplo. Se fala muito sobre capitalismos que deram certo no Canadá ou na Escandinávia. Esses países só conseguem financiar as suas políticas de bem-estar social, a sua qualidade de vida, mediante o imperialismo. Eu dou um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem várias empresas estrangeiras explorando terras indígenas, explorando mineração em terras indígenas. Uma delas é a Belosan, canadense. No Canadá, tudo muito bonito, todo mundo vive muito bem, todo mundo diz obrigado e por favor. Aqui é exploração em terra indígena, tá? Mesma coisa, em África, a Escandinávia entra rasgando, explorando o território, acumulando capital através da exploração da periferia. Os Estados Unidos faz isso historicamente. Entendi. Então, isso tem uma conexão direta com o que financia o bem-estar nesses países. É que é difícil falar em financiamento de bem-estar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem saúde pública, sabe? Tem uma taxa de desemprego bastante alarmante, tem população em situação de rua também, para um nível do centro do capitalismo bastante alarmante, mas o que possibilita a economia dos Estados Unidos ser a maior do mundo é o imperialismo.